Cultura e arte precisam ser prioridade em nossa cidade e região. E é por isso que hoje a editoria É Cultura, do site euclidesdacunha.com, está recebendo o professor e educador Jean Fabrício, que escreveu o livro Na Casa da Sapataria, agora brincando com as letras, não é, professor? Assim Sim, como você falou. sim. Ele que é mestre em ciências da educação, especialista em metodologias de ensino, professor de arte, diretor da companhia de teatro Farrapos. Ele tem mais coisas, gente, mas não dá para incluir tudo aqui, porque é muita coisa, dá um livro, inclusive. Mas já vamos iniciar a nossa entrevista falando um pouco sobre cultura e escrita aqui na região de Euclides da Cunha, porque a gente tem recebido alguns autores de livros locais e eu acho muito importante, não só eu, quanto todo o corpo do site euclidesdacunha.com acha importante a gente estar fomentando essa cultura local. Então, fale um pouquinho pra gente como é ser escritor nessa região hoje. Nós sabemos da importância, né, da escrita, da importância da... Eu sempre digo nas minhas colocações que a escrita ela tem poder, né? As palavras elas têm esse poder, têm mágica. É muito importante porque de um tempo para cá eu venho me aventurando, né, nesse universo que até então é novo, porque eu venho muito da questão dramatúrgica, né, das adaptações, das leituras, e agora trazendo, colocando no papel, traduzindo para esse livro um pouco dessa escrita. É de ser desafiador, né, a todo momento, viver numa região onde a gente percebe que nem sempre a cultura ela é valorizada, nem sempre a cultura ela é prioridade, né, mas acima de tudo a gente se aventura e mostra essa força. Eu digo sempre que o artista, que o educador, que o professor, né, o próprio escritor, ele é o ser resistente. Porque nós vivemos numa região, né, região tanto de Euclides da Cunha, quanto de Canudos, quanto do Monte Santo, onde nós temos aí um pouco, né, um pedaço, um retrato da história do Brasil. Então nós trazemos isso, essa resistência de um povo, né, essa descendência de Antônio Conselheiro, essas histórias riquíssimas que nós temos aí, que nos ajudam na nossa construção da identidade cultural. Então é ser desafiador, claro que nós ainda percebemos que ainda faltam muitas políticas públicas que valorizem, né, tantos e tantos artistas talentosos, né, de pintura, escultura, escrita, dramaturgia, a própria poesia, né, mas ainda falta muito, né? Mas dentro dessa falta a gente se constitui também como se isso fosse um gás para que a gente mostrasse, para que essa escrita tivesse essa fala, né? O nosso lugar de fala no mundo, o nosso lugar de fala enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto gente acima de tudo. Jean, Na Casa da Sapataria fala sobre memória afetiva. Me conta um pouco sobre a memória que você colocou aqui dentro, para que as pessoas possam conhecer. Na Casa da Sapataria é mais um projeto, né, onde a gente traz um pouco da sinopse, né, do enredo, o olhar de um menino, né, esse olhar curioso da criança, o olhar curioso da infância, que sentado no seu banquinho da sapataria, ele começa a construir o seu olhar. Um olhar de se lançar para o mundo, o olhar de curioso mesmo. Então, esse menino ele começa a pensar como é que ele vai se constituir enquanto gente ali. Tanto que em algumas poesias eu trago que a sapataria ela é um trampolim, né, para o mundo. Então, a sapataria é constituída mesmo, onde ele observa o ofício do sapateiro, onde ele observa o consertar da bola, a labuta com o couro, né, o vai e vem das pessoas, porque as pessoas que entram na sapataria trazem histórias também, e cada um traz um pouco das suas narrativas e histórias de vida, e isso é muito importante. Então, a partir daí, começa a se desenrolar esse enredo. É uma escrita afetiva, porque eu em alguns momentos eu falo da memória afetiva dos avós, da memória afetiva da mãe, do pai, do ofício do sapateiro, do esporte, né, que meu pai, José Carlos de Souza, popularmente conhecido como Charlão, ele era esportista, né? Então tem todo esse legado. Então a gente brinca nesse universo aí, né, trazendo a gênese mesmo do início da sapataria, passeando aí, falando tem um pouco de sertão, tem um pouco das caminhanças do Zé Caminhão, tem um pouco da Chica Preta, que é a minha bisavó, e é uma escrita também de ancestralidade, onde a gente traz os nossos ancestrais e as suas sabedorias e os seus exemplos. Aqui no terceiro capítulo você dedicou ele totalmente ao seu avô.
Me conta um pouco sobre ele e sobre a profissão dele, que é a sapataria, que é uma profissão, inclusive, muito importante aqui na região, apesar de ter sido pouco valorizada, mas é uma profissão de respeito, né? Uma profissão que merece, na verdade, esse respeito. Já fala um pouquinho pra gente sobre esse capítulo que você dedicou a uma pessoa tão importante em sua vida. É o terceiro capítulo, né? Ele começa com Caminheiros, né? Uma das primeiras poesias. Na verdade, o Zé Caminhão, ele meu avô, pai do meu pai. O sapateiro era o meu pai, na verdade, né? E ele sempre tinha... Ele tinha esse gosto aventureiro. Então, naquele tempo, né, não tinha esse advento da tecnologia. Então, o Zé Caminhão, ele pelo próprio nome, porque ele caminhava muito pelas veredas do sertão, levando cartas, levando recados, levando produtos, da rapadura à farinha. Então, de Monte Santo a Tucano, ao Auá, né, a própria Euclides da Cunha, ele caminhava. Muito a pé, ou no lombo do burro, no lombo do animal, né? Isso aí são narrativas que a gente ainda, na pesquisa, porque é um livro que demandou pesquisa também, então eu acabei andando de Monte Santo ao Auá, pegando depoimentos de pessoas para confrontar a minha escrita familiar com a narrativa oral, né, das pessoas. Então eu trago nesse sentido. É uma homenagem também, né, que a gente traz, porque o Zé Caminhão ele tinha uma figura mística. Ele tinha um bogó, onde ele carregava, né, os seus produtos, um saco que a gente chama de estopa, mas era de tecido. E ele andava com esse bogó, com uma sandália de couro, um pé enorme, que ele calçava 45. Eu tenho essa memória, né? A roupa de saco que ele não utilizava roupas de tecidos comuns. Mas era uma figura muito simples, muito sábia, por sinal, porque ele tinha essa mística. Então, usava uns anéis, né? Usava as correias curadas, que é muito, muito importante na fé do povo, né? Das pessoas de reza, das pessoas, os curandeiros da época. Então ele misturava tudo, essa figura do andarilho, a figura do místico, a figura da pessoa que compõe a sua história. Eu digo sempre, em conversas até com alguns amigos que conheceram, né? Que ainda estão vivos, que eu entrevistei, que eu procurei, o Zé Caminhão ele tinha uma liberdade. Ele tinha uma liberdade. Então, até uma história curiosa: todos os meus tios, quando nasceram, né, e também inclusive o meu pai, ele só chegava 6 meses depois. Então, aconteceu com o meu tio, o tio Arão, que ele só chegou 1 ano. Então, quando ele chegou, minha avó já tinha né, meu tio já tinha nascido, já tinha 1 ano, já estava andando, já estava falando, e ele não conhecia. De tanto que andava. E a família preocupada, porque não sabia onde ele estava. Então, sabia notícia através das feiras. O Zé Caminhão passou aqui na feira do Auá, passou aqui na feira de Monte Santo, esteve em Euclides. E uma outra curiosidade é que ele, quando ele vinha, que ele ficava hospedado na residência dos meus pais, quando dava 4 da manhã, ele já levantava e já ia, né, tomava um café preto e já caminhava e já ia para o mundo, né? Tinha muito uma curiosidade de utilizar as porteiras das fazendas para fazer as rezas contra cobras. Rezava nas pessoas contra picada de cobra. Menino que adoecia, que dava febre, ele rezava. Então, é uma figura muito interessante. E eu antes de começar essa escrita, essa pesquisa, eu tinha ouvido algumas pessoas falando do Zé Caminhão, algumas publicações. E eu dizia, por que não? Eu que sou da família, que sou neto, né, que tem essa história riquíssima, que tem toda essa herança cultural, não falar disso. Então, o projeto, né, que já tomou corpo, né, é o livro, que homenageia os meus pais, né, e culmina também num espetáculo teatral, um espetáculo solo, né, que é um outro desafio para mim, que até então eu estava atrás das cortinas, dirigindo, né, e agora atuando. Então, é um espetáculo ele está entre 30 a 40 minutos. E ele vai acontecer quando, já? A previsão é final de outubro, né? A previsão de estreia, mas a gente ainda está fechando assim, algumas parcerias, né? Está na produção. E o espetáculo, ele trata de cartas também, né? O olhar do Zé Caminhão, né? Então, como ele levava muitas cartas, e o olhar dele, e aí a gente mexe de comunicação dentro do sertão. Exatamente, né? Então a memória do vaqueiro, a memória da porteira, tem cenas que o espetáculo começa com um menino. Então eu começo com um menino, né? A curiosidade de um menino, e esse menino encontra um baú, né?
Não vou dar muito spoiler não, viu? Só um Pra dar um pouquinho, gostinho aí pra galera conferir o espetáculo. Então a gente estreia, então ele pega a carta e nessas cartas traz as memórias. Então tem momento do espetáculo que é interpretado, tem momento do espetáculo que é lido, mesmo, uma leitura, um baú de surpresa, que na verdade é uma caixa de sapatos. Perfeito. Que já está sendo construída. Então, o espetáculo começa com um poema, né? Então eu trago assim várias. Que está aqui, né? Narrado. Vou ler ele narrado e esse pelo figurino vocês vão ver que é um menino, que é uma criança. E depois ele dá uma passagem de tempo, né? Que ele chega no sertão. Esse sertão pode ser aqui, pode ser, né? No Monte Santo, pode ser no Tucano. E depois a gente tem, são 2 atos, né? Mas o espetáculo é um espetáculo, eu vou estrear só a primeira célula, são 30 minutos, né? Um espetáculo curto, porque no segundo momento do espetáculo tem um bate-papo com o público. Perfeito. Né? Que é justamente para falar do livro, para falar da escrita, para falar dessa memória. E aí eu pretendo levar essa discussão para as escolas, né? É um projeto que ele é grande. E assim, quando você fala em levar esse projeto para as escolas, é algo muito importante, porque aqui em Euclides da Cunha e na região não existe um local onde essas crianças de hoje conheçam o passado dos seus ancestrais. Então, quando você pega um produto como esse e leva para dentro das escolas, você fomenta essa cultura e você desperta nessas crianças uma vontade de conhecer esses povos, de conhecer a sua ancestralidade. Exatamente. Isso é importante. Até porque nós estamos falando de uma história local, nós estamos falando da nossa identidade, né? Da origem de vida, das histórias de vida, das labutas do dia a dia, né? Estimular, acreditar que é possível, né? A gente vem de uma família humilde, mas a gente tem a educação como prioridade, como motor, né? Acreditar numa educação pública de qualidade. Sim. É o que eu defendo desde Anísio Teixeira, desde Paulo Freire, né? E aí eu trago aqui o Paulo Freire, uma frase que eu me apego muito a ela, quando ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, é essa mola mesmo. Então, a educação pública, a arte, eu sempre digo, eu não me concebo fora dessas linhas, né? Sem ser educação, sem ser arte, sem ser cultura. A gente respira isso. É um fio de teatro. A gente respira isso 24 horas por dia, sempre está propondo, se incomodando com algumas questões, dizer assim, poderia ser melhor, poderia investir mais. Mas a gente está mais de 30 anos com isso, né? Que inclusive é o tempo, né, da companhia hoje, quase 30 anos de existência. Jean, você poderia ler pra gente o poema que você vai abrir esse monólogo? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Né? Sempre. Que a gente possa ter mais um gostinho ainda. O título do poema é Cartazes. E aí, antes de ler, eu vou só situar. Certo. O meu pai, ele tinha uma, eu não sei se mania, de colecionar cartazes. Porque isso se perdeu com o tempo, eu não consegui. Naquela época eu não tinha muito essa preocupação de registrar com fotos, né? Então, todos os cartazes da festa da padroeira de 10 anos tinham na sapataria. Então, cartaz de comercial, a parede era cheia. Eu tenho essa memória, né? E aí eu intitulo Cartazes, porque esse menino entra na sapataria, né? No espetáculo é oralizado. E ele começa a observar, ele começa a construir sua história a partir daqueles cartazes, a partir da observação. Então tinha muita coisa pendurada, muito... No cenário vocês vão ver, então a gente tem de caneca de alumínio penduradas, a couro pendurado, isso tudo a gente está garimpando ainda nas feiras. Chocalhos, né? Nos laboratórios, que eu quando estou ensaiando, eu uso isso nos laboratórios, né? A memória do vaqueiro vai ser contada com chocalho, algumas cenas. Vamos lá ao poema. Cartazes. O que mais motiva o menino a sempre adentrar aquele ambiente era a sensação de estar numa fábrica de sonhos. Pois os sonhos nunca se perdem, aliás, transformam-se. A sapataria se convertia num lugar de magia, de construção, de ideias. Um lugar em que o pensamento era reformado juntamente com tantos sapatos, desgastados pelas diversas caminhadas e labutas do dia a dia. Com a sua caixa de engraxate, também construía sonhos, estabelecia pontes, acreditava que a sua vida podia melhorar, pois a sapataria seria apenas o apêndice e o trampolim necessários para a construção de uma vida digna. Então,
Pessoal, é em outubro que a magia vai acontecer. E onde será, Jean, Fabrício? Outro final de outubro, né? Nós ainda estamos vendo alguns locais, né? Eu quero também que assim, é um desejo nosso que o espetáculo também estreie num local diferente. Nós ainda estamos fechando, será para convidados primeiramente, né? Acho que 50 a 100 convidados, né? Imprensa, os convidados, vocês, né? Que bom, gente. Que sempre foram nossos parceiros aqui do site, euclidjacunha.com, estarão com a gente também. E depois a gente abre para o público. Então, vai ser um espetáculo de sexta a domingo. Sexta, convidados, sábado e domingo para o público, né? Juntamente com a produção do meu grupo, né, da Farrapos. São quantas pessoas hoje? No grupo. O grupo, ele tem, com a produção, 7 atores, comigo, e a produção 10. É o elenco fixo, né? E a Farrapos, ela tem 30 anos de existência, né? Então, a primeira companhia de teatro amador de Euclides da Cunha, né, uma das primeiras, e que traz essa discussão também, né? A gente está voltando em 2023 com novos espetáculos, porque, assim, a prioridade desse ano é esse projeto. Não dá pra fazer tudo, né? Então a gente tem que se dedicar. Então os meninos também me apoiam muito, né? As atrizes. Então tanto que vai ter uma atriz que vai estar comigo, né? Que é a Aline Silva, que vai estar me co-dirigindo, né? Porque você precisa do olhar do outro, né? Mesmo a gente tendo a experiência e a bagagem artística, mas você precisa ver se tá bom, se eu não estou exagerando, se eu tenho muitos gestos largos. Pode perceber, professor, né? Então eu falo muito o gestual. Então tem cenas que não cabem, né? Principalmente as cenas dramáticas, um exemplo. No espetáculo A Sandália de Zé Caminhão, eu trago a Lindas Memórias, essa linha do tempo do avô, aí do meu pai, e culminando com a partida de minha mãe, né? Para o plano espiritual. Só que a partida que dá uma linha para a segunda célula do espetáculo, que é a homenagem à minha avó, Antônia, que aí já é a avó materna. Que aí já entra a memória afetiva, já entra a memória do sertão do Ceará, da família que saiu no pau de arara fugindo de uma seca, né? E que cantava lavando roupa, e que aí... Perfeito. É por aí, é uma linha. Aí, gente, olha, fique de olho, porque vai ser lindo. Exatamente. Já antes de encerrar, onde a gente consegue comprar o seu livro? Olha, esse livro, o Livro na Casa da Sapataria, ele já está disponível, né, na plataforma Agbook, agbook.com, você já pode adquirir. E terá a versão impressa também, então eu já estou aguardando, né, a editora deve estar chegando nesses dias, para a gente começar a comercializar. Ele foi lançado ano passado no evento, né, um evento virtual. Depois eu já fiz alguns bate-papos sobre ele, porque a ideia é ir preparando o terreno e depois lançar, né? Então a gente vai fazer um lançamento oficial, né? Com algumas pessoas também. Então assim que os exemplares chegar, eu avisaria vocês, né? E vamos seguir, vamos levar essa escrita sertaneja, euclidense, local, né? O sertão é um mundo, né? Guimarães Rosa já nos diz isso. E é um sertão que produz cultura, que produz arte, que produz saberes. Que precisa ser valorizado. Que precisa ser valorizado. A gente ainda precisa muito de políticas públicas que enxerguem. Que enxerguem não, que eles enxergam, que invistam. Porque cultura, inclusão, ação. Então nós precisamos de uma política pública que invista no escritor, que invista nos artistas, que fomente e que dê condições para você publicar, para você encenar, para você pintar, né? Eu falo do teatro, que é a minha seara, e da escrita, né, também, mas a gente tem tantas e tantas artes. Eu digo sempre que Euclides, que a região é um celeiro cultural, né? É um celeiro diverso, aí onde vários saberes se concentram, se constituem, e a partir daí a gente vai discutindo isso, né? E único, né? Só temos aqui. Exatamente. Essa identidade. Eu sou apaixonado pelo sertão, então para onde eu vou eu sempre levo esse sertão comigo, eu sempre trago. Tem um trecho do espetáculo que diz assim: quantos sertões cabem dentro da gente? Um questionamento. Então aí cada um se constitui com seu olhar. Tem uma parte que é só perguntas e eu respondo com o corpo. Perfeito. Né? E por aí vai, trilhar esse caminho mesmo, trilhar um caminho como eu disse, não há um caminho a não ser educação, né? Às vezes a gente fica assim, né, daquela inquietação, porque não se investe, porque não se valoriza, mas ao mesmo tempo a gente diz, não, o meu papel tá discutindo, né? Seja na sala de aula, que é um espaço de construção de ideias, seja no palco, seja na rua, seja onde a gente estiver, nós estaremos levando essa fala, uma fala
do ponto de vista social mesmo, né? Mas que precisa construir e incluir acima de tudo. E não há outro caminho a não ser cultura e educação, sempre digo. Jean, muito obrigada pela sua participação aqui na editoria É Cultura. Que você tenha muito sucesso, valeu. tanto na sua escrita quanto no seu espetáculo. E nós estaremos lá do site euclidesdacunha.com lhe prestigiando. Obrigada. Valeu. Sucesso. Pronto. Nós que agradecemos, né? Agradecemos a acolhida de sempre. Muito obrigado mesmo pela acolhida, pelo bate-papo. É sempre muito bom quando nós temos veículos como o site euclidesdacunha.com, que sempre valorizou com matérias, com registro de fotos, né? Com esse apoio mesmo. É desse apoio que a gente precisa. É desse olhar criterioso, o olhar do cuidado. Sempre, não seria diferente, que vocês sempre tiveram esse cuidado e sempre foram parceiros nossos em todos os trabalhos, em todas as produções. Então nós só temos a agradecer mesmo aqui. Muito obrigado. E que estamos juntos aí, tá bom? Sucesso para todos. Obrigada, Jean, e obrigada a você, internauta do site. Estamos por aqui e em breve teremos mais novidades sobre o livro do Jean Fabrício. Até mais!